Glória a Deus, estamos dando continuidade a mais um vídeo, a mais uma leitura, a mais um capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos entrando já no capítulo de número 6, neste projeto o qual nós denominamos Aprendendo Mais com a leitura da Palavra de Deus. E nesse projeto eu quero convidar você a participar, a ler a Bíblia comigo. A Palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento da palavra, ele trará libertação para a nossa vida. Então, esse projeto, além de trazer conhecimento, ele trará libertação para você. Por isso, já deixamos aqui ao lado um QR Code para você baixar o caderno de Atos dos Apóstolos. Está aqui também o modelo desse caderno, que após terminarmos a leitura dos 28 capítulos, você estará anotando tudo que será falado, tudo que será revelado nesses vídeos, e você vai ter um grande material em mãos para usá-lo, conforme a tua necessidade, quando você for preparar um esboço, uma palavra, ou até mesmo para você pesquisar e adquirir conhecimento. Então já baixe esse material, imprima, escreva e depois de pronto encaderne ele e tenha em mãos um grande material de estudo. Já aproveito também para pedir você que ainda não é inscrito em nosso canal Ministério The Church, convido você a se inscrever. Inscreva-se ali no canal. Também já ative as notificações para que você possa ser avisado todas as vezes que nós gravarmos um vídeo novo ou também todas as vezes que nós entrarmos ao vivo em um dos nossos cultos semanais, quintas às 19h30 e domingo às 19 horas. Também peço, deixe ali um like, deixe ali um sinal que você está gostando dessa leitura, que ela tem sido edificante para você. E também deixe um comentário. Como é importante ver um comentário, ver como você está recebendo toda essa palavra, todo esse estudo. Isso é muito importante para nós. E hoje nós vamos então para o capítulo 6 do livro de Atos. O capítulo 6, ele vem somente com 2 assuntos. São eles: a escolha dos 7, que vai do versículo 1 até o versículo 7, e a prisão de Estevão, que vai do versículo 8 até o versículo de número 15. Por isso, nós vamos agora, então, começar mais uma leitura, mais um estudo, sempre lembrando que o nosso objetivo aqui é trazer algumas revelações, é trazer para você aquilo que o Espírito Santo tem tocado no meu coração e que você venha realmente também ser tocado e ter as tuas próprias revelações. Escreva, não deixe passar nada. Tudo que o Espírito Santo te revelar, anote, escreva, para que você não acabe se esquecendo dessas revelações. Então, o primeiro assunto do livro de Atos, capítulo 6, é a escolha dos 7, que vai do versículo 1 até o versículo 7. Vamos ler e me acompanhem mais nessa leitura. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. O que vemos aqui é o relato do crescimento muito rápido da igreja. Primeira pregação, 3.000 almas. Segunda pregação, 5.000 almas. E após isso, Deus ia acrescentando diariamente os que haviam de ser salvos. Então, em pouco tempo, mais de 8.000 pessoas
já faziam parte desta igreja. Uma igreja recém-nascida, já com um tamanho tão grande e com um tamanho já sobrenatural. O que nós precisamos entender é que quando a igreja cresce, cresce também os problemas. Os problemas, eles aumentam conforme o crescimento da igreja. Este crescimento da igreja, embora seja uma meta a ser alcançada, ela sempre terá consigo novos desafios e novos problemas. Os apóstolos agora estavam enfrentando uma nova situação, um fenômeno comum nas congregações que crescem. Eu quero relatar aqui 2 problemas que eles enfrentaram. Problemas com a sobrecarga da liderança. À medida que a igreja cresce, os líderes iniciais, eles não conseguem mais dar conta, eles não conseguem mais administrar. Eles se veem agora não podendo mais atender da maneira como eles atendiam. Eles entenderam que eles agora não estavam mais dando conta de cuidar daquelas pessoas, o que resultou em falha no atendimento a famílias e que, por fim, acabou resultando em murmuração. Imagina os apóstolos agora de manhã se preparando para levar os mantimentos às viúvas. E eles fazem a lista A, B, C, D, e começam a entregar. Quando chegam de volta ao templo, alguém liga para eles e diz assim, olha, esqueceram de mim. Aí eles vão lá, levam para aquela pessoa, voltando, outra pessoa reclama, esqueceram de mim. E isso todos os dias acontecendo, ou seja, o número aumentou de uma tal maneira que os líderes iniciais não estavam mais conseguindo dar conta e começou a haver uma sobrecarga na liderança. Outro grande problema era a dificuldade na administração. Com um crescimento tão rápido, questões práticas, como falta de espaço, se tornou um grande problema. Imagina como colocar 8.000 pessoas reunidas. Era um problema. Estacionamento, nos nossos dias, estacionamento, naquele tempo, quem sabe, cavalos, carroças, enfim, aonde colocar tudo isso? Como ajeitar espaço para todas essas pessoas? Além de uma estrutura onde eles pudessem sentar e ouvir a palavra de Deus, e sem contar também a necessidade de um sistema de gestão eficiente. Como lidar, como cuidar de tantas pessoas. Apenas os líderes iniciais, os apóstolos, eles não estavam dando mais conta por causa do número de pessoas que entravam e se agregavam à congregação. Por isso, era necessário criar novos modelos de gestão para poder administrar e cuidar de todas aquelas pessoas. Essa falta de estrutura é um reflexo de um aumento muito rápido da quantidade de pessoas que se agregavam à igreja cristã. E eu quero chamar a atenção que tal momento, tal situação, ela exigia deles uma adaptação urgente, uma adaptação muito rápida, para que eles não perdessem aqueles membros. E além dessa adaptação, eles precisariam de maturidade e novos processos de gestão, coisas que nós vemos hoje, que ainda são necessárias. Maturidade, adaptação e novos processos, maneira de como lidar com essas pessoas. E o que eu quero chamar a atenção aqui também é que os apóstolos entenderam uma coisa que muitos pastores hoje não entendem. Eles entenderam que eles eram limitados. Eles entenderam que eles precisavam de ajuda. Hoje vemos quantos pastores sofrendo, pastores se estressando, entrando em depressão, porque querem fazer tudo sozinho, não querem dividir a liderança, não querem compartilhar a liderança, querem levar todo o rebanho sozinho. E isso causa estresse, isso causa doença no corpo, na alma. Então, eles entenderam algo importante. Nós somos limitados e precisamos de ajuda. Que você venha realmente viver esse crescimento. E quando viver esse crescimento, você possa entender: eu sou limitado e eu preciso de uma adaptação, eu preciso de maturidade, eu preciso de ajuda, levantar pessoas que possam me auxiliar a cuidar dessas pessoas que estão entrando na minha igreja. No versículo 2 também vamos ver a oração dos apóstolos. Qual foi a oração que eles fizeram?
quando eles começaram a se deparar com toda aquela multidão e não dando conta do recado, as murmurações chegando até os seus ouvidos, qual foi a oração deles? Será que a oração deles foi: Senhor, desvia um pouco dessas pessoas para aliviar o nosso fardo? Senhor, não precisa salvar tantas pessoas, deixa algumas se perderem para que nós não venhamos ficar sobrecarregados. Ou então, deixe um desses caírem, Senhor, e voltarem para o mundo. Aqui está ficando apertado. Será que essa foi a oração? É claro que não. Essa não foi a oração, nunca será a oração de um líder, de um pastor, de alguém que foi chamado para ganhar alma. Ao contrário, no versículo 2 vai nos mostrar que eles se reuniram, não para se acusarem, não para mostrarem o erro de um, o erro de outro, a falta de um ou a falta de outro. Não, eles se reuniram primeiro para procurarem uma solução. Eles se reuniram entre eles e começaram a debater e tentar achar uma solução para resolver o problema. Não simplesmente fazer de conta que ele não existia ou simplesmente despedindo pessoas. Não, eles entenderam, precisamos achar uma solução para esse problema. Nesta reunião também, eles organizaram o propósito para qual eles estavam ali. E, por fim, eles acabaram criando um novo ministério para poder dar conta de toda aquela demanda. O ministério do diaconato. Levantaram diáconos. Hoje, nós chamamos voluntários, os nossos voluntários que trabalham para auxiliar a igreja, para cuidar da igreja, das pessoas que estão entrando, saindo da igreja. Então, eles criaram um novo ministério. Isso é interessante. A igreja cresce, aumentam os problemas. Aumentando os problemas, aumentam-se os ministérios. E aumentando os ministérios, aumenta o número de pessoas que vão entrando na igreja. É um círculo vicioso. A igreja aumenta os problemas, aumentando o problema, aumenta os ministérios, aumentando os ministérios, aumenta ainda mais o número de pessoas. Vemos ainda aqui que eles levantaram critérios para escolherem pessoas para trabalhar. Como é importante nós, como líderes, podermos levantar pessoas certas para nos ajudar. Se levantarmos qualquer pessoa, se levantarmos pessoas aleatoriamente, em vez de ajudar, muitas vezes essas pessoas trarão ainda mais murmuração, trarão ainda mais problemas para o ministério. Mas os apóstolos levantaram 3 critérios para escolher pessoas para cuidarem desse ministério. Primeiramente, pessoas de bom testemunho, pessoas que são bem vistas pela sociedade, pelas pessoas que estavam ao redor. Não poderia chamar pessoas com mau testemunho, pessoas que não tinham boas ações. Ao contrário, eles falaram, primeiro critério, essa pessoa tem que ser índole, essa pessoa não pode ter mau testemunho, ela tem que ser bem vista pelo povo. Segundo critério, além de ser bem vista, tem que ser cheia do Espírito Santo, tem que ser transformada, tem que ter o fruto do Espírito. Assim como eles experimentaram o fruto do Espírito e uma mudança em suas vidas, eles falaram, aqueles que vão nos auxiliar precisam também passar por essa transformação. E por último, serem cheios de sabedoria. Sabedoria para saber lidar, para falar, para atender, para não machucar, para tratar todo mundo bem, todo mundo como pessoas dignas, como filhos de Deus. Não basta apenas ter conhecimento, temos que ter sabedoria para lidar, porque aqui estão falando de pessoas, de vidas, de gente. E lidar com gente não é fácil. Lidar com pessoas é complicado. Precisamos ter sabedoria. E a sabedoria, a Bíblia diz que vem de Deus. Se não tem, peça a Deus e Ele dará. Então, 3 critérios. Bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo e sabedoria. E com esses 3 critérios foram levantados 7 nomes para serem diáconos, para serem auxiliadores desta grande obra que é a Igreja de Deus. E nós vamos ver que tal decisão agradou a todos,
Todos se alegraram com essa decisão, com esse nascimento do novo ministério. Todos se agradaram, tanto a liderança como o povo, disseram, agora sim, agora a igreja vai crescer ainda mais, agora a igreja será bem atendida. E isso me remete a Amós 3,3, onde diz que andarão dois juntos se não tiverem de acordo com o mesmo pensamento. Então, essa decisão agradou a todos. Todos agora estavam unânimes, todos tinham o mesmo pensamento, e isso agora fez com que a igreja andasse mais unida do que nunca. Só reforçando aqui, quando a igreja cresce, os problemas crescem, os ministérios crescem, e a igreja continua no seu trilho de crescimento. Então, essa é a lógica, né? Cresce tudo tem que crescer. Não adianta só crescer o número de membros e a igreja continuar com a mente pequena, com as ações pequenas, com uma gestão pequena. Tudo precisa ser formulado, ministérios precisam ser criados, né? Naquele tempo foi ministério diaconato. Hoje nós vemos a igreja crescendo, tendo a necessidade de abrir ministério de homens, ministério de mulheres, ministério de casais, ministério de crianças, de jovens, juniores, enfim, são ministérios, ministério de mídia, de intercessão, são tantos ministérios que estão crescendo, estão surgindo, porque isso é necessário, porque a Igreja de Cristo, ela está crescendo, os problemas estão crescendo, os ministérios estão crescendo, e a igreja precisa continuar caminhando no trilho do crescimento. Eu quero chamar a atenção que a solução para esse problema, quem sabe você pode estar passando por isso, o crescimento está chegando, e você está, quem sabe, perdendo pessoas, ou a murmuração está aparecendo, aprenda com eles. A solução desse problema estava já dentro da própria igreja. Eles não precisaram procurar fora. O crescimento, aliás, a solução do problema já estava ali dentro. As próprias pessoas que faziam parte do ministério. Pessoas que o próprio Espírito Santo já tinha trazido para dentro da igreja. O final do versículo 7 vai nos dizer também: um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. E isso me leva a uma questão. O que levava os sacerdotes a assumirem esta nova fé, a aceitarem a fé em Cristo Jesus? Primeiro de tudo, né, é óbvio que é a ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o ser humano. O homem, ele prega, mas é o Espírito Santo que convence. Então, o que levou os sacerdotes, primeiramente, a aceitarem a fé foi a atuação poderosa do Espírito Santo sobre a vida deles. Mas também, ao observarem a diferença que havia entre a nova comunidade e o sistema religioso no qual eles viviam. Havia uma grande diferença. Na nova comunidade havia comunhão, havia fraternidade, generosidade, havia unidade entre eles. Diferente daquele sistema religioso que eles viviam, aonde só havia cobranças. E ao chegarem e verem esse novo modelo de igreja, eles se apaixonaram. Assim é nos dias de hoje. Pessoas que estão acostumadas a viverem no sistema religioso, aonde entram e saem e nada acontece. Quando eles começam a conviver com essa nova comunidade, uma comunidade cristã, eles veem a diferença, ou se não veem, deveriam ver a diferença que é entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. É um alerta para nós. Venhamos fazer a diferença como cristãos, como irmãos, como filhos de Deus. E essa diferença vai atrair as pessoas para dentro desta nova comunidade. Agora nós vamos para o segundo assunto do capítulo 6 do livro de Atos, que é a prisão de Estevão, que vai do versículo 8 até o versículo de número 15. Convido você a mais esta leitura em nome de Jesus. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo.
Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar de blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Ainda falando sobre esse tema, igrejas que crescem aumentam os problemas, aumentam os ministérios, mas eu quero me deter ao aumentam os problemas. A igreja primitiva, a igreja que estava iniciando, ela tinha entre seus membros líderes que se chegaram a ela, líderes que foram considerados como membros desta igreja. O texto vai nos apresentar aqui, que nós lemos, o quinteto da incredulidade. Esse quinteto da incredulidade ainda existe em muitas igrejas. E eu quero mostrar para você um pouco sobre esse quinteto. Esses líderes que vieram de fora para dentro da igreja, vieram, mas não foram transformados pelo Espírito Santo. São eles, os membros desse quinteto da incredulidade. Primeiro, fala sobre os da Sinagoga dos Libertos, chamado libertinos. Depois, os judeus de Cirene, os sirineus. Depois, os judeus de Alexandria, os alexandrinos. E depois, os intelectuais da Sicília e os intelectuais da Ásia. 5 lideranças que vieram do mundo para a igreja, mas não saiu o mundo dos seus corações. Então, esse quinteto começou a trazer problemas para a igreja. Eu quero especificar aqui um por um para você entender. Primeiro, os da Sinagoga dos Libertos, os libertinos. Eles não aceitavam as mensagens de Estevão, pois achavam elas muito duras, mensagens muito duras, muita cobrança. Queriam continuar sendo o que eram, queriam continuar com o seu próprio nome, com a sua própria doutrina. Eles não queriam mudar. Eles vieram com uma doutrina de fora, ouviram a mensagem, não aceitaram porque era muito dura, exigia muita mudança, muita transformação, muita abnegação. Então eles batiam de frente com Estevão, dizendo: é muito dura essa mensagem, nós não queremos mudar, nós queremos continuar com a nossa mesma doutrina, com nossos nomes, não queremos mudar. Agora, os judeus de Cirene, os sirineus, eles eram problemáticos, eram líderes problemáticos, pois não queriam ouvir falar de renovação. Eles não queriam ver algo novo. Eles queriam continuar na mesmice, nenhum tipo de mudança. Eles queriam continuar, assim eu vim de fora e assim eu quero permanecer. Então, os judeus de Cirene, eles ouviram a mensagem, se agradaram da mensagem, mas não queriam saber de mudança. Eram contrários a qualquer tipo de mudança que Estevão pregava para eles, pois eles viviam da glória dos seus pais, viviam daquilo que os seus antepassados realizaram. Eles não queriam um novo, eles queriam continuar vivendo daquilo que era passado. Também agora vamos falar dos judeus de Alexandria. Os alexandrinos eram aristocratas, políticos, pessoas com influências na sociedade, pessoas que se ofendiam com tudo. Não podia pregar a palavra, que já diziam: olha, está tocando para mim, olha, está falando mal de mim, olha, eles não gostam de mim.
Eram pessoas que murmuravam, reclamavam da metodologia, reclamavam do sistema religioso, reclamavam da pregação. Eram pessoas que realmente não aceitavam ouvir qualquer palavra que vinha de frente àquilo que eles praticavam. Os intelectuais da Sicília eram líderes que só compareciam diante as convenções. Eles não participavam do dia a dia com os apóstolos, eles não frequentavam diariamente a congregação, eles só vinham quando tinham as grandes reuniões. E quando vinham para gritar, desrespeitar, para colocar desafios, ameaçar os apóstolos. Enfim, eles não viviam como igreja. Eles queriam implantar a sua maneira, eles queriam implantar a sua forma de governo e não aceitavam aquilo que era dito. Porém, eles não participavam, só vinham no dia das reuniões. E ali gritavam, desrespeitavam e realmente se rebelavam contra os apóstolos. E por último, nós temos também os intelectuais da Ásia. Eram aqueles que não se misturavam. Eles não se misturavam com os apóstolos, eles não tinham comunhão com a igreja e qualquer coisa contrária, qualquer coisa negativa era suficiente para eles abandonarem os irmãos e seguirem seus caminhos. Então, esses são os 5. É o quinteto da incredulidade, que aqui, Atos capítulo 6, nesse versículo que lemos, vai falar que Estevão enfrentava dificuldades em lidar com esse quinteto. E eu pergunto para você, será que esse quinteto ainda não existe no nosso meio? Será que não existem pessoas que têm as mesmas atitudes que esse quinteto da incredulidade tem? O que faremos para lidar com eles? Simples. Olha os critérios que os apóstolos colocaram. Dar bom testemunho, ser cheio do Espírito e ter sabedoria. Essas 3 características, elas vão nos ajudar a lidar com pessoas que se encaixem nesse grupo do quinteto da incredulidade. E você achava que só a igreja de hoje tem problema? Não, desde a criação da igreja já tinha problema. Problema com gestão, problema com administração de espaço, administração, enfim, física da igreja, administração em cuidar dessas pessoas, gestão pessoal. Ainda, se não bastasse todo esse problema, ainda tinha aqueles que eram contrários, tinha também aqueles que faziam parte do quinteto da incredulidade. Então, desde o início da igreja, a igreja já sofria com esses tipos de problema. Ou seja, sempre haverá quintetos de incredulidade dentro da igreja, mas homens de fé estarão enfrentando pela fé, com amor, essas pessoas. Essa batalha, porém, ela não é pequena e nem curta. Ela vai continuar até o dia que Cristo vier buscar a igreja. Lembra da parábola do joio e do trigo? É isso aí. O trigo é a igreja, o joio é o quinteto da incredulidade. Sempre estarão conosco até o dia da volta de Jesus. Que possamos pedir ao Espírito Santo a sabedoria para poder lidar com essas pessoas e não perdê-las. Não desejar que elas saiam, mas não perdê-las e buscar uma transformação na vida dessas pessoas. E vemos agora no versículo 15 que a perseguição ela começa agora a aumentar o seu nível. Primeiramente, só foram chamados a atenção para não pregarem esse nome de Jesus. Depois, foram açoitados porque pregaram o nome de Jesus. Agora vemos Estevão sendo preso. E no capítulo seguinte, nós vamos ver o primeiro mártir, a primeira pessoa que morre por amor a Cristo. Então nós estamos vendo agora aqui um crescimento muito rápido da perseguição da igreja realizada pelos religiosos, pelo sinédrio, pela política local. Então nós vemos aqui a continuidade da perseguição da igreja. Aqui eu quero salientar que Estevão, mesmo sendo acusado, mesmo sendo julgado, mesmo preso, discutindo com aquelas pessoas, debatendo com aquelas pessoas, nós vamos ver no final do versículo 15, que mesmo passando por todo esse momento difícil, Estevão não perdeu a sua principal característica, que era a sua integridade, a sua fidelidade a Deus.
ele não redou o pé. Apesar de levantarem falsas testemunhas, apesar de todo mundo querer o seu mal, querer a sua morte, ele continuou firme, íntegro, fiel. É o exemplo de cristão que nós podemos ter para a nossa caminhada. Mesmo diante de tantos problemas, mesmo diante de tanta perseguição, de tanta contrariedade, ele continuou íntegro e continuou fiel a Deus, ao ponto de que aqueles acusadores, olhando para ele, não enxergavam raiva, não enxergavam mágoa, ódio no rosto de Estevão. Ao contrário, a Bíblia deixou registrada que quando olhavam para Estevão, eles enxergavam no seu rosto o semblante de um anjo. Conforme assim foi descrito, eu posso imaginar que o olhar dele era o mesmo olhar de Cristo na cruz do Calvário. Cristo olhando para os seus acusadores e dizendo: Pai, não imputa-lhes esse pecado, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa-lhes, Pai. Eu vejo Estevão com o mesmo olhar, olhando para eles e dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então isso foi marcante, ao ponto de eles olharem para Estevão e dizer: o rosto dele é como o rosto de um anjo. Que nós possamos também, em meio a situações difíceis, não perdermos as nossas principais características, que é integridade, fidelidade e um rosto semelhante ao do nosso Senhor. Então aqui nós vamos finalizar o capítulo de número 6 do livro de Atos. Se você está gostando desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, deixe um like. Se você está gostando, deixe ali um like para nós, para que o YouTube entenda que esse tipo de vídeo é relevante e ele possa enviar para mais pessoas. Deixe-nos também um comentário. E eu quero convidar você a participar de um dos nossos cultos. Quintas-feiras, 19h30, domingo, 19 horas. Se você não puder pessoalmente estar na igreja, nós temos as nossas transmissões. Todo culto é transmitido ao vivo, por isso é importante que você ative as notificações para que você seja avisado quando nós entrarmos ao vivo em um de nossos cultos. Assim, então, eu quero terminar esse capítulo e desejar a você que você venha a ser cheio do Espírito Santo, que você venha a ser como Estevão, não perder a integridade, a fidelidade e ter um rosto semelhante a de um anjo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.